ele trouxe muitas das questões que ele trabalhou durante a campanha num discurso extremamente sereno. Ele está tranquilo, ele está calmo, você não percebe ansiedade em Trump, você percebe uma naturalidade em tudo que ele fala, porque ele vem com a legitimidade popular. Tudo que ele está falando foi escolhido pelo povo. Então não tem mais medo de polêmica. Quando ele, por exemplo, disse o óbvio, né, gente? Hoje a gente poderia chamar o dia do óbvio nos Estados Unidos, mas hoje ele disse, por exemplo, que há apenas 2 gêneros. Olha só, né? Masculino e feminino, né? Então ele disse que a partir de agora é assim que vai funcionar nos Estados Unidos. Ele já havia dito que não aceitaria mais a presença de homens em esportes femininos, o que também deveria ser bastante óbvio, né? Porque é absurdo colocar uma pessoa que, beleza, pode se achar mulher, mas assim, que tem a constituição de um corpo masculino, que tem a força de um homem para disputar com mulheres. Então, os Estados Unidos são o comitê olímpico mais importante do mundo. Então, a partir do momento que você tem uma diretriz dentro do esporte profissional americano nesse sentido, mudou tudo. A gente já pode saber que os times americanos, por exemplo, não vão se dispor não apenas a não colocarem transgêneros, mas também não vão se dispor a disputarem com times que fogem a essa lógica, né? Então é uma mudança extremamente significativa, não apenas para o mundo dos esportes, mas também para o mundo do comportamento. Eu acho que acaba... Os Estados Unidos vão ver um momento em que discussões que não deveriam ser iniciadas vão ser definitivamente enterradas, como, por exemplo, o homem não está presente no banheiro de mulher, né? Como, por exemplo, espaços reservados para mulheres serem ocupados apenas por mulheres, né? Assim, é tanta perda de tempo discutindo a natureza, o sexo dos anjos, enquanto a natureza soberana tem a sua lógica de funcionamento e a gente tem que parar de querer inventar moda e de mudar a natureza. Ele também falou, né, sobre a necessidade de mais recursos de energia, isso porque Trump, a gente viu, na realidade, durante o período da pandemia, muitos países se viram reféns das relações com outros países. E, por vezes, essas relações internacionais elas podem se tornar difíceis de serem mantidas. É o caso, por exemplo, de todos os países que dependem do fornecimento de energia elétrica vindo da Rússia. Certo? Quando você precisa comprar gás da Rússia, quando você precisa comprar carvão da Rússia, por exemplo, você acaba se tornando refém. Então ele disse, ele já havia falado ontem, mas hoje ele reforçou que ele vai buscar novas fontes de energia. Ele, por exemplo, vai autorizar a prospecção de novos bolsões de petróleo, novos sítios de petróleo, exatamente para os Estados Unidos se tornarem mais independentes. Ele sabe que a autonomia energética é fundamental para o desenvolvimento econômico, não tem como você ser refém, então ele reforçou esse ponto também. E é impressionante o quanto ele trouxe a autoestima do americano. Quando ele fala, nós somos grandiosos e nós voltaremos a ser grandiosos, dentro daquela perspectiva, e aí, inclusive, algumas pessoas até criticam, né, essa perspectiva de que os Estados Unidos têm uma função no mundo como todo, inclusive de intervir em políticas internas, inclusive de intervir em conflitos belicosos, dos quais, inclusive, ele não esteja presente diretamente, mas a crítica que vem em cima dessa teoria recai exatamente nisso, assim, é como se os Estados Unidos tivessem uma obrigação junto aos outros países, é como se os Estados Unidos tivessem que tutelar a autonomia dos outros países. Críticas à parte, o fato é que ele trouxe essa perspectiva da autoestima dos Estados Unidos, desse papel preponderante dos Estados Unidos nas relações internacionais, no mercado internacional. Então, esse sentimento de fazer a América grande novamente, potente novamente, é que deu a tônica da campanha e, pelo visto, vai dar a tônica também do governo. Trump também fez um sinal muito forte para Elon Musk quando ele disse que os Estados Unidos vão financiar programas de lançamento de foguetes, porque o objetivo dos Estados Unidos é chegar em Marte. Você vê até que o Elon Musk sorriu naquele momento, né? Exatamente porque essa é a linha de Musk,
explorar o universo, é explorar o espaço e é colocar os Estados Unidos na vanguarda. Assim como também a gente pode esperar também uma maior autonomia do Banco Central americano, constituindo boa parte das suas reservas, inclusive em Bitcoin. A gente até observou de ontem para hoje, tá, uma subida da cotação do Bitcoin. Posso até verificar se, olha, vamos fazer isso em loco agora, se houve mudança da cotação do Bitcoin com um simples discurso de Trump. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Não subiu durante o discurso de Trump. Então, o que isso mostra? Que a subida, a expectativa em relação ao discurso de Trump já foi realizada de ontem para hoje, né? Então, talvez tenha faltado aí um anúncio mais forte em relação à constituição dessas reservas em criptomoeda, mas não subiu durante a realização do discurso dele, não. E aí, por fim, a gente viu a cantora cantando o hino dos Estados Unidos e é icônico, né? Ver Joe Biden atrás e Kamala Harris também, assim como Hillary Clinton, tendo que cantar um hino americano na posse de Donald Trump, depois de todas as acusações que fizeram em relação ao Donald Trump. E assim, se Trump realmente não vai perseguir os seus inimigos, a gente só vai saber na prática. Mas o simples fato de ele reconhecer isso, de ele não falar em vingança, de ele falar em pacificação e de, inclusive, reforçar que vai tratar todas as pessoas de uma maneira igual, independente da cor, independente da origem, independente do gênero, ou seja, ele está quebrando de uma vez por todas com a ideia da política identitária, que é a base da política woke, que sempre foi defendida por Kamala. Então, o simples fato de ele trazer esse sinal de que não entra para perseguir, mas entra para governar com eficiência, palavra que ele disse algumas vezes, é um sinal de grandeza pela parte dele, né?